Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, 4 de junho de 2025, e é o seguinte, hein? O nosso querido Fernando Lero Haddad levou todo mundo no gogó. Olha que beleza. Ontem tinha aquela história de que não, nós vamos apresentar as novas medidas do IOF para poder organizar isso com o Congresso Nacional, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, os parlamentares estão, como é que se fala, desconfortáveis com essa medida do IOF, então nós vamos apresentar medidas alternativas. E aí teve um almoço com o presidente Lula, que já está na França, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, para falar sobre essas medidas. E olhem só, vocês fiquem surpresos agora aí onde vocês estão, fiquem agora, façam aquela cara de surpresa. Não foi apresentado nada, né? Na saída falaram que não iam falar para a gente o que vai ser apresentado, porque antes querem consultar os líderes. Mas olha bem, este é um tema urgente, certo? Porque enquanto não se resolve, está sendo cobrado. Hugo Mota chegou a exigir a suspensão desse IOF nas operações de risco sacado, né? Ninguém deu a mínima, continua valendo. A Câmara dos Deputados também deu 10 dias para o governo apresentar medidas, né, diferentes dessas que foram colocadas naquela quinta-feira à noite, né? Aliás, o Lula ontem, num ato falho, muito estranho, inclusive, fala: não, eu não sabia das medidas porque foram apresentadas na sexta-feira, eu não estava por aqui, né? Estava dormindo, estava tonto. Estava com crise de labirintite, desculpa. Quando eu falo tonto, é isso que eu quero dizer, viu, gente? Estava com uma crise de labirintite. O que não é verdade, né? As medidas foram apresentadas anteriormente, né? Na sexta-feira de manhã, o Haddad, inclusive, já tinha voltado atrás em algumas medidas em função de uma reunião no Palácio do Planalto entre Sidônio, que ontem demonstrou, aliás, o Lula demonstrou seu apreço a Sidônio quando falava do INSS ou do IOF. Ele checava com quem assistiu à coletiva e quem estava lá notou, a não ser que seja cego ou com algum problema cognitivo, que o Lula olhava e checava o que estava dizendo toda hora, olhava ali para o Sidônio, que estava ali do lado, como, né, esperando um aceno para saber se mudava ou não o tom. Mas, bom, Lula falou sobre isso aí. Ontem teve essa reunião que seria para o anúncio das novas medidas. Não teve anúncio nenhum, né? A gente já sabe, saíram todos desse almoço felizes e contentes, mas sem nada concreto. Por que não houve nada concreto, né? Porque, e aí vem primeiro a versão oficial: não queremos adiantar nada antes de falarmos com os líderes no Congresso Nacional, certo? Quando que eles vão falar com os líderes no Congresso Nacional? Dia 8 de junho, domingo. É urgente, vocês lembram que isso é urgente? E a reunião foi ontem, terça-feira. Por que esperar até domingo para falar com os líderes do Congresso Nacional? Porque não tem medida nenhuma, não tem nenhum plano, não tem nada de novo. É tudo cortina de fumaça, é tudo mise-en-scène para que a gente faça de conta que mudou alguma coisa quando não vai mudar nada. Tudo que o governo quer agora é o mesmo que ele queria antes. E mais que isso, o Fernando Lero Haddad já venceu. Sabe por que ele venceu? Porque nós estamos agora preocupados, olha como são as coisas, estamos preocupados em compensar essa medida do IOF, que não deveria ter sido tomada, porque é um imposto regulatório e obviamente não pode ser usado para arrecadação, por isso que ele é via decreto. Então, e aí a gente está preocupado aqui, olha, se derrubar o IOF, o governo deixa de arrecadar 20 bi. Ora bolas! A gente
está discutindo algo que é um problema autocriado. Porque no fim das contas, o problema real é corte de despesa, gente. É discutir. A gente deveria estar com quantas pessoas no Brasil no Bolsa Família? Com quantas pessoas recebendo BPC? Quanto que a gente deveria dedicar do nosso orçamento para benefício de prestação continuada? Quanto que a gente deveria dedicar do nosso orçamento para pagamento de pessoal? Será que os salários estão condizentes lá no serviço público? Será que o tamanho da máquina pública é adequado para o Brasil que a gente quer? E olha, prestem atenção, porque eu não estou dizendo aqui que deveria ser menor ou maior. Eu estou dizendo que a gente deveria discutir o tamanho que a gente quer. E aí a gente resolve quanto que a gente tem que arrecadar. Não pode ser esse saco sem fundo e sempre as mesmas conversas, né? Vocês me desculpem o tom um pouco mais exasperado, um pouco mais estressado, mas é porque realmente tem horas que a gente perde a paciência com esse tipo de coisa. Você imagine que a gente está discutindo o bode na sala, porque no fim das contas não é isso que a gente tem que discutir. Não é compensar o IOF, que não deveria ter sido majorado. É uma ilegalidade óbvia. Não precisa ser ministro do Supremo para entender isso. Não precisa nem ser formado em direito. Esse não é um imposto cuja finalidade é arrecadar. O fato de estarmos discutindo como compensar uma arrecadação prevista nesse imposto já mostra que ele está errado. Então toda essa discussão, na verdade, é uma cortina de fumaça e uma vitória acachapante de Fernando Lero Haddad, né? Levou todo mundo no gogó. E agora quais são as medidas que vão ser apresentadas, entre aspas, lá no domingo? Né? Porque, embora urgente, ficou tudo para domingo, vão ser as mesmas que o governo tem tentado emplacar já há algum tempo. Vamos fazer uma manobrinha aqui no Fundeb para poder tirar e abrir um espaço fiscal para a gente gastar com o pé de meia. Vamos discutir aqui o fim dos benefícios fiscais, né? O governo Lula fala desses benefícios fiscais, dessas compensações aí para desoneração da folha e outras coisas, como se não fosse ele próprio o causador disso. Nessa hora você não vê ele falando, olha, o governo anterior da Dilma criou a desoneração da folha que não gerou nenhum emprego, conforme todo mundo tinha falado na época, não gerou nenhum emprego, gerou custo para o Brasil e agora a gente tem que desfazer isso. Não, isso você não vai ouvir o Lula falar. Por quê? Porque esse aí é algo esotérico, esse veio de qualquer lugar, de nenhum lugar. Né? O do Bolsonaro a gente pode apontar lá porque é o Bolsonaro, nossa oposição, etc e tal. E o brasileiro, que é o trouxa, cai em todas essas conversas. Não é possível. Você tem que imaginar que o Rolando Lero tinha do outro lado o professor Raimundo, que não era um trouxa, mas o Fernando Lero Haddad tem do outro lado a gente, que é trouxa. Porque não tem outra palavra para definir o brasileiro nesse momento. Então vamos lá discutir a compensação de um imposto que não deveria ter sido alterado, porque o governo não quer cortar gastos. E ele não quer cortar gastos porque é da cabeça dele. Qual é a discussão real que a gente está tendo sobre gastos? Né? A gente deve ou não deve? Será que todo mundo devia viver de Bolsa Família? Pô, que ótimo, então vamos pagar Bolsa Família para todo mundo. Ah, mas quem vai pagar? Então não pode ser todo mundo. Beleza, então vamos achar uma conta. 10% da população paga para 90%. Parece justo? Não sei, vamos discutir. 90% paga para 10%. Parece justo? Não sei, vamos discutir. Mas, voltando aqui à vaca fria, as medidas que devem ser anunciadas, então, estão todas rondando essa ideia que eu falei aí de Fundeb, reforma administrativa e da renda, aí deve voltar aquela conversa sobre taxar, aumentar a taxação na JCP, taxar dividendos, CSLL, majorar CSLL, né, contribuição social sobre lucro líquido. Vai também falar um pouco
sobre essa história dos benefícios fiscais, que tem 800 bilhões nessa caixa preta que o Fernando Haddad achou, o nosso Fernando Lero. E no fim das contas, gente, estamos todos discutindo algo que não é nem para ter começado a ser discutido. De qualquer forma, tanto a população, quanto o Congresso, quanto o mercado financeiro, está todo mundo feliz com essa historinha. O mercado financeiro é óbvio, né? O mercado financeiro não quer saber se o brasileiro come bem ou come mal. Ele não quer saber se o brasileiro vai ou não à escola. Ele quer saber se o dinheiro que ele empresta para o governo, para o Estado brasileiro, vai ser pago. E ele precifica isso. Conforme você mostra que vai ser pago, não interessa como, para o mercado financeiro, tá tudo bem. E o juro começa a cair. Foi o que você viu ontem nos juros futuros, né? Reduzindo, mantendo aquele ritmo de queda, até porque todo mundo já acha que a Selic não pode ficar muito mais alto do que está hoje, né? Desculpa que eu me enrolei um pouquinho aqui. Mas não pode ficar muito mais alta, né? Então vamos travar o avanço do Fundeb, né? Que o Fundeb está crescendo ano a ano e isso acaba comprometendo aí parte do orçamento. Ok, essa é uma medida, mas não resolve nada para agora. Esses 20 bi de 2025 não faz diferença nenhuma você tratar do Fundeb ou tratar de pisos de educação e saúde, que seria algo estrutural, e é isso que o mercado está apostando lá na frente. Não, vai ter alguma reforma estrutural, e é essa a conversa do nosso querido Fernando Haddad. E nada disso vai sair do papel, porque a gente está, e eu quero deixar isso muito claro no dia de hoje, a gente está discutindo o bode na sala. A discussão não deveria nem ter sido iniciada. E é uma pena que o Congresso Nacional também não esteja nem aí para essa conversa, né? Então, usa a história da reforma administrativa como chantagem para o governo usa a emenda parlamentar como chantagem do Congresso, cria-se um acordo em torno de absolutamente nada, tanto é que o Haddad falou, olha, só posso tirar alguma coisa do decreto, que vai ser aquela parte da Previdência Privada, né, que tem um IOF majorado agora para aportes acima de 50 mil mensais. Isso vai ser tirado, né, para proteger quem consegue colocar mais de 50 mil reais mensais na Previdência Privada. Isso vai ser retirado, inclusive o Diário Oficial já trouxe uma prorrogação do prazo para o começo dessa cobrança ficar mais para frente, acho que dia 25 de junho, se não me falha a memória, junho ou julho, que já é a sinalização, olha, isso aí a gente vai tirar, mas o IOF vai continuar do jeito que está e a gente vai discutir essas outras coisas que nunca saem de lugar nenhum, para depois a gente ver se faz ou não, muda ou não o IOF, né? Então ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes e a gente vai enganando todo mundo até o dia 8, quando a gente tiver o show pronto, porque ontem, obviamente, não foi apresentado absolutamente nada de concreto. Se você tivesse alguma coisa concreta sobre esse assunto, hoje o Haddad estaria agora pela manhã, né? Acordaria cedo de novo pela segunda vez nesse mandato. Na primeira foi aquela sexta-feira que ele precisou acordar cedo para desfazer o IOF, e agora acordaria cedo para falar com os líderes do Congresso Nacional e falar, olha, é o seguinte, a gente tem essas e essas medidas que podem substituir o IOF, o que vocês acham? Não, mas vai ser no domingo, tá? Só para vocês ficarem cientes disso tudo. Bom, dado esse dia de hoje, eu vou ficando por aqui já. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. Segure-se quem puder. Não estou dizendo que a economia vai ruir em função disso, tá? O que eu estou falando é que a gente continua empurrando esse problema com a barriga, né? E não tem político no mundo que seja diferente. Agora, a população pode ser diferente e é isso que me incomoda. De qualquer forma, a gente vai olhar para ver o que acontece realmente até o domingo, né? Obviamente, algumas dessas medidas, conforme elas forem ficando prontas, elas vão vazar, porque é isso que sempre acontece. E o fato de não terem uma medida que vazou ainda já mostra que você não tem medida alguma para tomar sobre esse assunto. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã na nossa live no YouTube. Então até lá e força Sucupira!
Acorda, sucupira!